Poucas histórias carregam tanto fascínio, mistério e até desconforto quanto a narrativa dos anjos que desceram à Terra. Uma história tão poderosa que atravessou séculos como um enigma, sendo mencionada rapidamente nas Escrituras, mas ampliada de maneira dramática em um livro antigo que ficou de fora da maioria das Bíblias modernas, o livro de Enoque. A pergunta que ecoa desde os tempos antigos é simples e perturbadora. Será que seres celestiais realmente deixaram sua morada para se unir a mulheres humanas, gerando filhos híbridos, conhecidos como gigantes ou nefilins? Você já ouviu falar deles em Gênesis 6, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Havia naqueles dias gigantes na terra. Gênesis 6, 1, 4. Esse trecho é curto, enigmático, quase deixado no ar, mas carrega implicações gigantescas. Quem eram os tais filhos de Deus? Quem eram esses gigantes? E o que essa passagem quer nos revelar sobre a corrupção que levou ao dilúvio? O livro de Enoque se atreve a responder, e é por isso que sua narrativa mexe tanto com a imaginação. Escrito entre o século III a.C. e o século I d.C., o texto descreve em detalhes o que apenas foi insinuado em Gênesis, um grupo de anjos chamados de vigilantes que desceram à terra atraídos pela beleza das mulheres humanas. Eles fizeram um pacto entre si, jurando não voltar atrás de sua decisão. E assim, segundo Enoque, esses anjos caídos não apenas se uniram às mulheres, mas ensinaram à humanidade segredos proibidos, artes de guerra, feitiçaria, astrologia, manipulação de metais. O resultado? Uma geração corrompida, violenta, marcada pelo nascimento dos nefilins, gigantes poderosos que devastaram a terra. Agora, pense comigo, por que esse relato tão vívido e detalhado ficou de fora do cânon bíblico na maioria das tradições? Seria apenas porque não fazia parte da revelação oficial? Ou porque seu conteúdo era ousado demais, perturbador demais para ser mantido nas Escrituras? O fato é que o livro de Enoque foi considerado importante por comunidades judaicas antigas, influenciou o pensamento do Novo Testamento e até é citado nominalmente na Carta de Judas, versículo 14. Ou seja, sua existência não pode ser ignorada. Essa é a beleza e a tensão deste tema. De um lado, um breve relato bíblico que lança uma pista misteriosa. De outro, um livro apócrifo que expande a narrativa em detalhes impressionantes. E no meio, nós, leitores modernos, tentando decifrar o que tudo isso significa. Mas antes de mergulharmos fundo na história, preciso te convidar. Deixe o seu like e inscreva-se neste canal. Assim você apoia este trabalho e garante que mais pessoas conheçam os mistérios da Bíblia e dos livros antigos. E aproveite para já escrever nos comentários. Você acredita que os anjos caídos realmente existiram e se uniram a mulheres? Ou vê essa narrativa apenas como um símbolo do mal humano? A sua opinião vai enriquecer muito este debate. Voltemos à cena. Imagine a Terra nos dias que antecederam o dilúvio. Uma humanidade em crescimento, cidades surgindo, sociedades se organizando. De repente, seres de outra dimensão decidem cruzar um limite imposto pelo próprio Criador. Essa transgressão não foi apenas moral, mas cósmica. Era como se o céu tivesse invadido a terra de maneira ilícita. O que poderia sair disso? Segundo Enoque, saiu destruição. Os gigantes, fruto dessa união, eram seres violentos, insaciáveis, que devoravam tudo ao seu redor. A corrupção não se limitava aos atos humanos, mas contaminava toda a criação. Esse é o gancho que Gênesis apenas sugere, mas que Enoque desenvolve. Os filhos de Deus, do texto bíblico, são interpretados por muitos estudiosos como anjos, e essa leitura não é isolada. O livro de Jó, por exemplo,
usa a mesma expressão filhos de Deus para se referir a seres celestiais. Jó 1:6. Essa correlação fortalece a ideia de que o autor de Gênesis estava de fato falando de uma transgressão sobrenatural. É claro que existem interpretações alternativas. Alguns defendem que os filhos de Deus eram apenas descendentes da linhagem piedosa de Sete, enquanto as filhas dos homens representariam a linhagem corrompida de Caim. Essa leitura tenta retirar o elemento sobrenatural do texto, mas não explica satisfatoriamente a aparição dos nefilins, os gigantes, mencionados logo em seguida. Além disso, não conecta bem com as referências posteriores no Novo Testamento sobre anjos caídos aprisionados. Aqui entra a importância do livro de Enoque. Ele não deixa espaço para metáforas suaves. Sua narrativa é direta. Foram anjos que desceram, foram eles que corromperam, foram eles que geraram uma linhagem de gigantes. Isso dá à história uma dimensão épica e, ao mesmo tempo, assustadora. Se for verdade, estaríamos diante de um dos maiores segredos da história humana. Uma rebelião celestial que impactou a Terra de forma irreversível. Mas não pense que essa é apenas uma lenda antiga. O tema dos anjos caídos sempre mexeu com a imaginação das pessoas, aparecendo em tradições judaicas, cristãs e até em culturas paralelas que falam sobre gigantes e seres híbridos. Isso mostra que o impacto dessa narrativa foi global. Ela desperta uma intuição de que o mal no mundo não é apenas humano, mas envolve forças maiores, misteriosas, que desafiam nossa compreensão. E talvez por isso a história dos vigilantes seja tão atual. Ela nos convida a refletir sobre os limites. O que acontece quando ultrapassamos fronteiras que não deveriam ser cruzadas? Quando buscamos conhecimento sem sabedoria, poder sem responsabilidade, prazer sem limites? O pecado dos anjos caídos é, no fundo, uma metáfora viva das tentações humanas. Esse é apenas o começo da nossa jornada. No próximo bloco, vamos mergulhar mais fundo no relato bíblico, analisando o que Gênesis realmente quis nos dizer sobre os filhos de Deus e os nefilins, e como essas poucas linhas escondem um dos maiores enigmas das Escrituras. Prepare-se, porque o que parece apenas um detalhe pode se revelar um segredo que muda completamente a forma como entendemos o passado da humanidade. No coração do Antigo Testamento existe um dos textos mais curtos e, ao mesmo tempo, mais misteriosos de toda a Bíblia. São apenas 4 versículos, mas que abrem um abismo de interpretações, debates e mistérios. Estou falando de Gênesis 6:1-4, um trecho que, se lido rapidamente, pode parecer apenas uma nota de rodapé, mas que, quando analisado com atenção, revela um dos episódios mais intrigantes das Escrituras. Vamos reler com calma. Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Naqueles dias havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram os valentes que houve na antiguidade, homens de renome. Gênesis 6:1-4. Perceba o impacto dessas palavras. Primeiro, a humanidade cresce e se multiplica. Em seguida surgem os chamados filhos de Deus, que se encantam pela beleza das mulheres humanas. O resultado dessa união são filhos diferentes, gigantes, conhecidos como nefilins, descritos como homens de renome, poderosos, temidos. Tudo isso em apenas 4 versículos. Não há explicação detalhada, não há descrição extensa. O texto lança a bomba e segue adiante para a narrativa do dilúvio. E é exatamente nesse silêncio que surge o mistério. Quem eram esses filhos de Deus?
Eram seres celestiais, anjos ou apenas uma metáfora para uma linhagem humana? Essa pergunta ecoa entre teólogos, estudiosos e curiosos há milhares de anos. Uma interpretação bastante conhecida afirma que os filhos de Deus seriam anjos que se rebelaram, atraídos pelas mulheres humanas. Essa visão é reforçada quando lembramos que a mesma expressão, Bene Elohim, no hebraico, aparece no livro de Jó, referindo-se claramente a seres celestiais. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Jó 1:6. Se em Jó o termo aponta para anjos, por que em Gênesis seria diferente? Mas há quem discorde. Outra interpretação sugere que os filhos de Deus seriam a descendência piedosa de Sete, enquanto as filhas dos homens representariam a linhagem corrompida de Caim. Nessa leitura, o problema não seria uma união entre seres de dimensões diferentes, mas uma mistura entre a linhagem santa e a linhagem profana. Essa explicação tenta afastar o elemento sobrenatural, deixando a narrativa em um campo mais realista. No entanto, há um detalhe incômodo. Essa teoria não explica a presença dos nefilins, os gigantes. Se tudo fosse apenas uma metáfora sobre duas linhagens humanas, por que o texto enfatizaria o nascimento de uma raça de gigantes, homens de renome, como se fossem algo completamente distinto? É aqui que a primeira interpretação ganha força. A ideia de que houve, de fato, uma transgressão sobrenatural. E esse ponto levanta uma questão ainda mais séria. Por que a Bíblia menciona isso de forma tão breve? Talvez porque os leitores originais já conhecessem a história em detalhes, através de tradições orais e de outros escritos que circulavam no período. E é justamente aqui que entra o livro de Enoque, expandindo e explicando o que Gênesis deixa apenas insinuado. Mas antes de irmos para Enoque, vamos imaginar a cena apenas com base em Gênesis. O mundo antigo estava crescendo, povos se espalhavam, famílias se multiplicavam. De repente, os filhos de Deus, quem quer que fossem, decidem ultrapassar um limite estabelecido pelo Criador. Eles tomam mulheres de todas as que escolheram, uma frase que sugere excesso, abuso, descontrole. Essa união não era abençoada, era uma transgressão. E como consequência, nasce uma geração de gigantes, seres poderosos, que rapidamente dominam a narrativa como figuras temidas da antiguidade. Pense nisso. Em quase todas as culturas antigas, existem mitos sobre gigantes, heróis semidivinos, seres híbridos que misturam características humanas e sobrenaturais. Da mitologia grega aos relatos mesopotâmicos, sempre aparecem histórias de deuses que se unem a mortais, gerando descendentes extraordinários. Não seria coincidência que Gênesis e Enoque estejam tocando no mesmo ponto, uma época em que a fronteira entre o divino e o humano foi cruzada de maneira proibida. Agora, imagine ouvir isso pela primeira vez na antiguidade. Não apenas uma metáfora, mas um relato de que os próprios céus foram corrompidos, que seres celestiais se rebelaram contra o Criador e trouxeram caos à terra. Isso muda completamente a forma de entender a narrativa do dilúvio. O julgamento de Deus não seria apenas contra a humanidade, mas contra uma corrupção cósmica, um desvio que afetava até mesmo os anjos. E aqui surge a pergunta inevitável: os nefilins realmente existiram? Eram gigantes de carne e osso, guerreiros lendários, ou apenas uma representação simbólica do poder e da violência que dominava a Terra? Para muitos estudiosos, os nefilins eram seres reais, lembrados como gigantes não apenas na Bíblia, mas também em tradições posteriores, como na história de Golias e seus irmãos. Para outros, eram apenas um símbolo da degradação da humanidade. Independentemente da resposta, o efeito narrativo é o mesmo: criar um cenário sombrio, caótico
onde a maldade humana e a corrupção espiritual se misturam, preparando o palco para o dilúvio. E perceba um detalhe fascinante. O texto diz que os nefilins estavam presentes naqueles dias e também depois. Essa frase misteriosa abre ainda mais espaço para a especulação. Será que esses seres sobreviveram de alguma forma ao dilúvio? Será que a presença de gigantes relatada em outras partes da Bíblia, como nos dias de Moisés e Josué, é um eco dessa mesma linhagem? As perguntas se acumulam, e é justamente esse mistério que prende a atenção. O texto de Gênesis é como uma porta entreaberta, mostrando apenas o suficiente para despertar nossa curiosidade, mas sem revelar todos os segredos. E é nesse ponto que o livro de Enoque entra em cena. Se Gênesis dá uma pista, Enoque entrega a narrativa completa. Ele nomeia os anjos, descreve seus atos, fala sobre os ensinamentos proibidos, relata o nascimento dos gigantes e até mesmo o julgamento desses seres. Em outras palavras, Enoque pega 4 versículos enigmáticos e os transforma em uma epopeia. Mas isso é assunto para o próximo bloco. O que importa, por enquanto, é perceber a profundidade do texto bíblico e o suspense que ele cria. O relato de Gênesis não está preocupado em satisfazer nossa curiosidade, mas em mostrar a gravidade da situação. A corrupção havia ultrapassado limites cósmicos. Não era apenas a humanidade que estava em perigo, mas a própria ordem da criação. E antes de seguirmos, deixo a você a mesma pergunta que gera debates há séculos. Quem eram, afinal, os filhos de Deus? Anjos caídos? Uma linhagem piedosa? Ou um mistério ainda não resolvido? Escreva sua opinião nos comentários, porque no próximo bloco vamos abrir as páginas do livro de Enoque e mergulhar em detalhes que podem mudar completamente a forma como você entende esses 4 versículos enigmáticos de Gênesis. O que em Gênesis aparece como uma sombra, no livro de Enoque ganha contornos claros e assustadores. Enquanto a Bíblia apenas insinua que os filhos de Deus se uniram às mulheres humanas, Enoque descreve essa cena com riqueza de detalhes. E talvez seja exatamente por isso que esse livro seja tão fascinante e tão controverso. O livro de Enoque não é um texto comum. Ele foi escrito provavelmente entre o século III a.C. e o século I d.C., circulando em comunidades judaicas que refletiam sobre o enigma dos anjos caídos. Para os cristãos dos primeiros séculos, sua importância foi tão grande que a carta de Judas chega a citá-lo diretamente em Judas 1:14-15, quando fala da profecia de Enoque sobre o julgamento dos ímpios. Ou seja, não estamos falando de uma obra obscura, mas de um livro que influenciou profundamente a visão espiritual do mundo antigo. E o que ele diz sobre esse mistério? O relato começa com a descrição de um grupo de anjos chamados de vigilantes. Eles tinham como função observar e proteger a humanidade, mas algo aconteceu. Atraídos pela beleza das mulheres humanas, tomaram uma decisão ousada: descer à terra para se unirem a elas. O líder desse grupo era chamado Semjaza, e foi ele quem articulou um pacto que mudaria para sempre a história da criação. O texto descreve o momento em que esses anjos, reunidos no Monte Hermon, firmaram entre si um juramento. Eles temiam que apenas alguns descessem e sofressem sozinhos as consequências. Então decidiram se comprometer juntos, para que todos compartilhassem a mesma culpa. A cena, segundo Enoque, é solene e dramática. Uma assembleia celestial em rebelião, um pacto de transgressão contra as ordens do Criador. Pense no peso desse momento. O que deveria ser proteção se transformou em corrupção. O que deveria ser vigilância se converteu em desejo. E assim, os vigilantes caíram. Mas a transgressão não parou aí. O livro de Enoque afirma que, além de se unirem às mulheres, esses anjos ensinaram à humanidade segredos proibidos. Eles revelaram artes e conhecimentos que não eram para aquele tempo.
o uso dos metais para a guerra, a fabricação de armas, a feitiçaria, o poder da magia, a astrologia e outros mistérios que abriram portas para a idolatria e a violência. É como se eles tivessem adiantado um conhecimento que, em vez de elevar a humanidade, a mergulhou em destruição. Aqui surge um ponto interessante. Muitos estudiosos enxergam nessa narrativa uma metáfora para o mau uso do conhecimento. O pecado dos vigilantes não foi apenas a união ilícita com as mulheres, mas também a transmissão de segredos que, usados de forma egoísta, transformaram a sociedade em um lugar de caos. De repente, a humanidade tinha poder sem sabedoria, armas sem limites, práticas espirituais corrompidas. E o resultado mais visível dessa transgressão foi o nascimento dos Nefilins. Diferente do tom breve de Gênesis, Enoque descreve esses seres como gigantes colossais, de apetite insaciável, que devoravam tudo o que viam. Primeiro, os recursos da terra. Depois, até mesmo os próprios homens. Eram criaturas violentas, devastadoras, que encheram o mundo de sangue e terror. Agora, imagine viver nesse tempo. Homens comuns, mulheres indefesas, crianças tentando sobreviver em um mundo onde gigantes caminhavam pelas planícies, destruindo colheitas, cidades e famílias. A terra, segundo Enoque, clamava diante de Deus pelo peso da violência que a corrompia. Não era apenas um problema humano, mas uma distorção cósmica. Esse é um ponto central. Enoque mostra que a queda dos anjos não afetou apenas a si mesmos, mas desequilibrou toda a criação. Foi uma violação das fronteiras entre céu e terra, entre o espiritual e o físico, que gerou consequências irreversíveis. E perceba como esse relato dá novo sentido ao dilúvio. Se em Gênesis a maldade humana já era suficiente para justificar o juízo, em Enoque a situação ganha uma gravidade ainda maior. Havia na terra uma raça de gigantes híbridos, uma geração corrompida que não deveria sequer existir. Era preciso limpar a criação para recomeçar. Mas antes do dilúvio, Enoque descreve outro episódio impressionante: a intercessão dos anjos caídos. Ao verem o tamanho de sua culpa, eles pedem que Enoque interceda por eles diante de Deus. O patriarca, conhecido por sua intimidade com o Senhor, leva suas súplicas, mas a resposta divina é clara e dura: não haverá perdão. Esses anjos seriam lançados em prisões eternas, acorrentados nas profundezas até o dia do juízo final. Essa cena conecta diretamente com o Novo Testamento, onde Pedro escreve: Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas lançou-os no inferno e os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. 2 Pedro 2:4. E Judas reforça: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Judas 1:6. Esses textos parecem ecoar diretamente a tradição de Enoque. Então temos aqui uma conexão poderosa. Gênesis lança o enigma, Enoque detalha a narrativa, e o Novo Testamento confirma a existência desse julgamento. O quadro completo mostra que a rebelião dos vigilantes não foi apenas uma metáfora, mas um evento lembrado ao longo de toda a revelação bíblica. E diante disso, precisamos refletir. A história dos anjos caídos não é apenas uma lenda antiga. É um alerta sobre o perigo de ultrapassar limites. Eles tinham uma função nobre, mas se deixaram levar por desejo e arrogância. Eles tinham acesso a mistérios, mas usaram o conhecimento para corromper. Eles tinham lugar no céu, mas escolheram cair. E quantas vezes não fazemos o mesmo? Quantas vezes buscamos poder, prazer ou conhecimento sem pensar nas consequências? Quantas vezes atravessamos fronteiras que Deus estabeleceu para nosso bem e acabamos gerando caos na nossa própria vida? A queda dos vigilantes ecoa como uma advertência para cada um de nós.
Não se trata apenas de anjos de uma época remota, mas de um reflexo do coração humano em todos os tempos. No próximo bloco, vamos ver como essa rebelião celestial levou ao julgamento inevitável. O livro de Enoque descreve em detalhes o destino desses anjos e de seus descendentes gigantes. Vamos falar sobre prisões espirituais, sobre o dilúvio como resposta divina e sobre como a própria Bíblia confirma que esses seres ainda aguardam o dia final do juízo. Prepare-se, porque a história só fica mais intensa daqui para frente. Depois de narrar a queda dos vigilantes e o nascimento dos nefilins, o livro de Enoque nos conduz a uma parte ainda mais sombria, o julgamento dos anjos caídos. Se até aqui acompanhamos a transgressão, agora vemos a resposta divina. E ela é implacável. O texto descreve que, ao perceberem a gravidade de seus atos, os anjos rebeldes foram tomados pelo desespero. Eles haviam feito o pacto no Monte Hermon. Haviam descido à terra, haviam se unido às mulheres e revelado segredos proibidos. Mas agora, diante do caos que se espalhava, perceberam que não havia volta. Então, recorreram àquele que era conhecido por sua intimidade com Deus, Enoque. Segundo o livro, os vigilantes pediram que Enoque intercedesse por eles. Imagine essa cena. Seres celestiais, antes cheios de poder, agora humilhados buscando perdão. Eles sabiam que tinham transgredido limites irreversíveis, mas ainda assim pediram misericórdia. Enoque, o homem que andava com Deus, aceitou levar o pedido ao Criador. Mas a resposta foi dura, clara e definitiva. Não haveria perdão. O Senhor determinou que os anjos caídos fossem aprisionados nas profundezas, acorrentados em abismos de trevas, aguardando o dia do juízo final. Seus descendentes, os gigantes, também não teriam direito de permanecer. Eles seriam destruídos pela espada e pela fome. E seus espíritos, após a morte, vagariam pela terra como espíritos malignos. Um detalhe impressionante que conecta a origem dos demônios à queda dos nefilins. Segundo essa tradição, esse decreto de condenação marca um ponto de não retorno. O que começou como desejo proibido, termina como prisão eterna. É como se o texto quisesse nos mostrar que a justiça divina não deixa o mal sem resposta. E não pense que isso ficou apenas no apócrifo. O Novo Testamento ecoa essa mesma narrativa em pelo menos duas passagens diretas. Em 2 Pedro 2,4 lemos: porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Essa descrição é quase uma citação paralela de Enoque. E Judas 1,6 reforça: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Mais uma vez, vemos a mesma imagem. Anjos que ultrapassaram seus limites, deixaram sua posição e agora estão em cadeias aguardando julgamento. Essas passagens mostram que a tradição de Enoque não apenas circulava, mas era levada a sério entre os cristãos do primeiro século. Tanto que os apóstolos fizeram referência a ela para ensinar sobre juízo e queda. E aqui temos algo fascinante. O Novo Testamento, ao falar desses anjos, os conecta diretamente à ideia de alerta para nós. A mensagem é clara. Se nem mesmo seres celestiais escaparam da justiça de Deus, quanto mais a humanidade escapará se seguir pelo mesmo caminho? Mas o julgamento não se limitou aos anjos. Seus filhos, os nefilins, também estavam condenados. O livro de Enoque descreve que eles seriam destruídos no corpo, mas seus espíritos permaneceriam vagando sobre a terra, sem descanso, causando tormento.
Essa é uma explicação antiga para a origem dos espíritos malignos que no Novo Testamento aparecem como demônios atormentando os homens. Não seriam anjos em si, mas os espíritos dos gigantes, fruto da corrupção entre céu e terra. Seja literal ou simbólica, essa interpretação tem uma força impressionante. Ela conecta a queda dos vigilantes com a realidade espiritual enfrentada por gerações posteriores. É como se a história não tivesse acabado no dilúvio, mas seus ecos permanecessem até hoje. Agora, vamos imaginar essa cena com mais detalhes. Um tribunal cósmico é instaurado. De um lado, os anjos rebeldes, outrora gloriosos, agora envergonhados, pedindo clemência. Do outro, o Criador, justo e santo, declarando o veredito. Não haveria negociação, não haveria segunda chance. A transgressão foi absoluta e a sentença seria eterna. Essa imagem não é apenas uma narrativa, é uma lição teológica. O mal não pode permanecer impune diante da santidade de Deus. E aqui está o clímax do julgamento. Os anjos são aprisionados em cadeias de escuridão. Esse detalhe aparece repetidamente na tradição. Não é apenas um castigo físico, mas espiritual. É uma prisão de trevas, uma separação total da luz. E eles não aguardam apenas o esquecimento, mas o dia do juízo final, quando a condenação será definitiva. Esse detalhe conecta também com o Apocalipse, onde vemos a figura do abismo e dos anjos aprisionados, esperando o momento de serem soltos por pouco tempo, antes do fim definitivo. Ou seja, a história dos vigilantes ecoa até as últimas páginas da Escritura. Mas aqui surge uma pergunta provocadora. Por que Deus foi tão implacável com os anjos caídos? A resposta pode estar no tipo de pecado cometido. Eles não apenas desobedeceram, mas transgrediram as fronteiras entre o céu e a terra, corromperam a ordem da criação, introduziram violência, magia e idolatria em uma humanidade que ainda estava em formação. E, mais grave, geraram uma linhagem híbrida que não fazia parte do plano divino. O pecado deles foi uma invasão, uma deturpação do projeto original de Deus para a criação. Essa é uma lição poderosa para nós. Há pecados que envolvem apenas nossas escolhas pessoais, mas há outros que corrompem a ordem, que destroem famílias, sociedades, até gerações inteiras. O pecado dos anjos caídos é o símbolo máximo da rebelião que ultrapassa todas as fronteiras, e por isso a sentença foi tão severa. E diante desse quadro, precisamos refletir. Quantas vezes não brincamos com limites que Deus estabeleceu? Quantas vezes não buscamos atalhos, poderes, prazeres que parecem atrativos, mas que trazem destruição? O julgamento dos anjos caídos não é apenas uma história antiga, é um espelho para nós hoje. E se os vigilantes foram julgados sem clemência, isso também aponta para a seriedade do juízo final. Nenhum poder, nenhum ser, nenhuma força pode escapar da justiça divina. Esse é um alerta que ecoa através dos séculos. Mas a história ainda não terminou. No próximo bloco, veremos como essa rebelião e esse julgamento se conectam com o dilúvio, o grande ato de purificação da terra. O livro de Enoque mostra que o dilúvio não foi apenas contra os homens, mas contra toda uma geração corrompida pela presença dos nefilins. Foi a resposta final de Deus para restaurar a criação. E, ao mesmo tempo, foi um prenúncio do julgamento definitivo que ainda está por vir. Prepare-se, porque a próxima parte revela como a história dos anjos caídos se encontra diretamente com a narrativa do dilúvio. E como isso pode mudar a maneira como você entende o passado e até mesmo o futuro. A história chega agora ao ponto mais crítico. Se até aqui falamos da queda dos anjos e da geração dos nefilins, é no dilúvio que vemos a resposta divina para o caos instaurado na terra. E a forma como o livro de Enoque conecta esses elementos com o relato bíblico é impressionante.
A Bíblia, em Gênesis, descreve o motivo do juízo de forma clara. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Gênesis 6:5. A corrupção era total e o coração humano havia se afastado de Deus. Mas quando olhamos pela lente do livro de Enoque, entendemos que essa corrupção não era apenas humana, era também cósmica. Os nefilins, frutos da união entre os anjos caídos e as mulheres humanas, haviam se tornado um flagelo sobre a terra. O texto descreve que eles não apenas se alimentavam do fruto do trabalho humano, mas consumiam os próprios homens quando os recursos acabaram. Eram gigantes de apetite insaciável, violentos que destruíam tudo ao redor. A violência e o sangue enchiam a criação de gritos que subiam ao céu. Imagine essa cena: vilas inteiras devastadas, plantações pisoteadas, famílias arrasadas e, acima de tudo, uma geração de gigantes que não respeitava limites, que devorava a própria criação. Não é à toa que o texto de Enoque diz que a terra clamava a Deus pedindo justiça. Esse detalhe é profundo. A corrupção não era apenas moral ou espiritual, mas ecológica, cósmica. A própria criação, que havia sido feita para ser muito boa, estava agora distorcida. O sangue inocente derramado, a violência sem freio e a mistura ilícita de natureza celestial e humana haviam contaminado o mundo em sua essência. E diante disso, a resposta de Deus foi inevitável: o dilúvio. No relato bíblico, Deus escolhe Noé como o homem justo, íntegro em sua geração, para ser o instrumento da preservação. Noé não é apenas um sobrevivente, mas um marco de continuidade. Ele representa a fidelidade em meio à corrupção. Enquanto todos ao seu redor haviam se desviado, Noé andava com Deus. Mas agora pense no contraste. De um lado, uma terra dominada por gigantes violentos, por práticas mágicas, idolatria e violência. Do outro, uma família simples, fiel, escolhida para carregar a esperança da humanidade. Esse contraste é o que dá ao dilúvio seu peso simbólico. A destruição de um mundo corrompido e o recomeço através da fidelidade. O livro de Enoque conecta de maneira direta a queda dos vigilantes com essa destruição. Os anjos caídos são condenados. Os nefilins são exterminados e a terra é purificada pelas águas. O dilúvio não é apenas um castigo humano, mas um ato de restauração cósmica. É como se o Criador dissesse: a ordem será restabelecida, a corrupção será varrida e a criação terá uma nova chance. E aqui encontramos um detalhe curioso. Quando a Bíblia diz que Noé era íntegro em sua geração, Gênesis 6:9. Alguns estudiosos sugerem que isso poderia significar não apenas moralidade, mas também pureza em sua linhagem em contraste com a mistura dos nefilins. Em outras palavras, Noé e sua família representariam o último elo intacto da humanidade original, preservada da corrupção híbrida que se espalhava pela terra. Seja como for, a mensagem é clara. O dilúvio foi uma resposta direta à violência extrema daquele tempo. Foi a forma de Deus recomeçar, apagando uma geração que havia ultrapassado todos os limites. Mas não podemos perder de vista o lado espiritual dessa narrativa. A corrupção que levou ao dilúvio não é apenas uma história distante, é um espelho para nós hoje. Quantas vezes nossa busca por poder, prazer e conhecimento sem limites não gera caos semelhante? Quantas vezes não vemos a violência e a injustiça corroendo famílias, sociedades e até mesmo a criação? O pecado dos anjos caídos e dos nefilins é, no fundo, um reflexo da arrogância humana. E aqui surge um ponto de clímax. Se no passado Deus não hesitou em intervir de forma radical para restaurar a criação, o que isso nos diz sobre o futuro? O dilúvio foi uma prévia, uma imagem de um julgamento maior que ainda está por vir.
Assim como os dias de Noé, em que homens viviam como se nada estivesse errado, também hoje muitos ignoram os sinais de corrupção. Mas a história de Enoque e de Gênesis ecoa como um alerta. O juízo virá e a justiça prevalecerá. É nesse contexto que a figura dos Nefilins ganha um simbolismo ainda mais forte. Eles não são apenas personagens antigos, mas símbolos de tudo aquilo que corrompe, devora e destrói. São imagens do excesso, da violência, da arrogância que se levanta contra o Criador. E a vitória de Deus sobre eles é a certeza de que, no fim, o mal não terá a última palavra. Outro detalhe fascinante é que o texto bíblico sugere que havia gigantes naqueles dias e também depois. Gênesis 6:4. Isso abre espaço para interpretações sobre a sobrevivência ou o retorno dessa linhagem após o dilúvio. Alguns enxergam em personagens como Golias e os Refaíns ecos desse mesmo mistério. Outros entendem como uma metáfora para a permanência da corrupção humana. Seja como for, a narrativa mantém o suspense. Será que a história dos Nefilins terminou de fato no dilúvio? Esse mistério alimenta séculos de debates, mas o que permanece inquestionável é o impacto do julgamento divino. O dilúvio foi o clímax da resposta de Deus a uma criação que clamava por justiça. Foi o reset de um mundo corrompido, um recomeço marcado pela promessa de nunca mais destruir a terra com águas, simbolizado pelo arco-íris. Mas ainda assim, a lição permanece. O pecado dos vigilantes, a violência dos nefilins e o juízo do dilúvio são uma narrativa que ultrapassa o tempo. Eles nos lembram que há limites que não devem ser cruzados, que o mal tem consequências e que a justiça divina é inevitável. E aqui quero deixar uma reflexão para você. Quando olhamos para o mundo atual, não vemos sinais semelhantes de corrupção, violência e transgressão de limites? Será que não estamos revivendo em outra escala os dias de Noé? A essa altura, já percorremos uma das narrativas mais impressionantes da tradição bíblica e extrabíblica. Os anjos caídos, o nascimento dos nefilins, a corrupção da terra e o dilúvio como resposta divina. Mas se ficarmos apenas no fascínio da história, perderemos o que talvez seja a parte mais importante, a mensagem espiritual que esse relato traz para nós hoje. O livro de Enoque e os 4 versículos de Gênesis 6 não são apenas curiosidades antigas. Eles foram preservados, discutidos e reinterpretados porque carregam uma lição eterna. Por trás dos gigantes e dos vigilantes, há uma mensagem sobre limites, orgulho e consequências. Os anjos caídos tinham uma missão nobre: vigiar, proteger, servir, mas se deixaram dominar pelo desejo e pela arrogância. Eles cruzaram uma linha que não deveria ser cruzada. Essa transgressão não trouxe prazer duradouro, mas destruição. Para eles mesmos, para as mulheres, para a humanidade e até para a criação. O que parecia uma escolha atraente terminou em prisão eterna e condenação. Esse é um reflexo direto da nossa vida. Quantas vezes buscamos o que está fora dos limites que Deus estabeleceu? Quantas vezes achamos que sabemos mais, que podemos avançar sobre territórios proibidos, que nada vai nos acontecer? O pecado dos anjos caídos é um espelho do coração humano, a vontade de ultrapassar fronteiras, a ilusão de que podemos manipular poder e prazer sem colher consequências. E o que dizer dos nefilins? Eles representam o excesso, a corrupção visível, o fruto de escolhas erradas multiplicadas. Eram gigantes não apenas em tamanho, mas em violência, em destruição, em arrogância. Quantos gigantes não nascem em nossas vidas quando cultivamos escolhas equivocadas, vícios, opressões, injustiças que parecem incontroláveis, maiores do que nós mesmos? O relato antigo nos lembra que o mal, quando alimentado, cresce e se torna gigante,
até que só a intervenção de Deus pode vencê-lo. O dilúvio, por sua vez, é uma imagem poderosa da justiça divina. Ele nos mostra que Deus não é indiferente à corrupção. Ele é paciente, mas sua paciência tem um limite. Quando a maldade atinge níveis insuportáveis, a justiça se manifesta. Isso é, ao mesmo tempo, aterrador e consolador. Aterrador porque nos lembra que nossas ações têm consequências. Consolador porque significa que o mal não triunfará para sempre. E no meio disso tudo surge a figura de Noé. Em um mundo corrompido, ele é descrito como justo, íntegro em sua geração, alguém que andava com Deus. Noé nos mostra que é possível viver de forma diferente, mesmo quando todos ao redor escolheram o caminho errado. Ele é a prova de que a fidelidade individual pode impactar a história coletiva. Essa é uma aplicação prática direta para nós. Em meio a uma sociedade que muitas vezes valoriza o que é corrupto, podemos escolher ser como Noé, andar com Deus, manter a integridade, preservar valores. Não precisamos repetir os erros dos vigilantes, nem gerar os gigantes que destroem. Podemos escolher a obediência e a fidelidade. E há ainda um aspecto mais profundo. O julgamento dos anjos caídos é apresentado no Novo Testamento como um lembrete para nós. Se nem seres celestiais escaparam da justiça, como nós escaparemos se negligenciarmos a fé e a obediência? Esse é um chamado à seriedade da vida espiritual. Ao mesmo tempo, essa narrativa aponta para algo maior: a esperança do juízo final. Se no passado Deus julgou anjos e homens, no futuro ele trará justiça completa. O Apocalipse descreve o fim dos tempos como o momento em que todo o mal será derrotado e o equilíbrio será restaurado. Assim como o dilúvio foi uma purificação, haverá um dia em que o mal será totalmente removido. Mas até lá, vivemos o entre. Estamos em uma terra onde ainda existem ecos daquela rebelião. Ainda lidamos com tentações, ainda enfrentamos gigantes, ainda vemos sinais de corrupção. E é nesse contexto que a mensagem de Enoque e Gênesis nos fortalece. Não estamos sozinhos e o mal não terá a última palavra. E aqui entra a grande virada devocional. Assim como Enoque andou com Deus e foi tomado por ele, assim como Noé encontrou graça diante do Senhor, nós também somos convidados a andar em fidelidade. O segredo não está em conhecer mistérios proibidos, mas em confiar na sabedoria divina. Não está em ultrapassar limites, mas em respeitar os caminhos que Deus traçou. Talvez seja essa a maior revelação por trás da história. O verdadeiro poder não está em segredos ocultos, em magias ou conhecimentos proibidos. O verdadeiro poder está em andar com Deus, em viver em aliança com Ele. Essa é a diferença entre os vigilantes, que perderam tudo, e Noé, que preservou a vida. Agora eu quero te convidar a refletir. Quais são os limites que você precisa respeitar hoje? Quais são os gigantes que nasceram das suas escolhas e que precisam ser entregues a Deus? Essa história não é apenas sobre o passado, mas sobre nós, aqui e agora. E mais, pense no impacto dessa mensagem para o mundo. Se os dias de Noé foram marcados por violência, corrupção e indiferença, será que o nosso tempo não se parece com aquele? Jesus mesmo disse: assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24:37. Isso significa que a narrativa não é apenas histórica, mas profética. O fim se assemelhará ao começo. Por isso esse tema desperta tanto interesse. Ele não é só uma curiosidade sobre anjos e gigantes, mas um espelho do nosso presente e um alerta para o futuro. A história chega ao seu ponto máximo. Até aqui, vimos a queda dos anjos, o nascimento dos nefilins, o julgamento e o dilúvio. Mas o mistério não termina no passado. A tradição de Enoque e até mesmo as Escrituras apontam para algo ainda maior, um julgamento final que envolverá novamente esses anjos rebeldes.
O livro de Enoque descreve que os vigilantes foram aprisionados em abismos de trevas, acorrentados até o dia do grande juízo. Essa prisão não é apenas um castigo temporário, mas uma espera tensa por um clímax cósmico. Eles continuam aprisionados, mas sua história ecoa como um alerta para cada geração. E o Novo Testamento confirma esse detalhe. Judas fala que eles foram reservados na escuridão, em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. O Apocalipse, por sua vez, traz imagens de abismos sendo abertos, anjos caídos sendo soltos por pouco tempo, apenas para serem finalmente derrotados. Isso nos mostra que a rebelião dos vigilantes não é apenas uma lembrança antiga, mas uma peça dentro de uma narrativa maior, que aponta para o fim dos tempos. Agora, imagine a cena final. Um tribunal cósmico, milhares diante do trono de Deus, livros sendo abertos, e até mesmo os anjos caídos, aqueles que um dia se rebelaram, sendo chamados para o julgamento. É o clímax da história, a vitória final sobre o mal. Esse suspense narrativo é poderoso, porque se no passado eles corromperam a terra, no futuro eles servirão como exemplo eterno do que acontece quando a arrogância tenta se levantar contra o Criador. A queda dos vigilantes é, em última análise, um aviso profético, e é aqui que o livro de Enoque ganha sua maior importância. Ele não é apenas uma curiosidade antiga, mas uma janela que nos ajuda a compreender a profundidade do texto bíblico. Ele amplia o que Gênesis sugere, ecoa no Novo Testamento e prepara o terreno para o Apocalipse. Ele mostra que a Bíblia não é uma coleção de histórias isoladas, mas uma narrativa contínua que conecta passado, presente e futuro. Por isso, a história dos anjos caídos não pode ser vista apenas como mito ou alegoria. Ela é um lembrete eterno de que o mal tem prazo de validade, que a justiça é inevitável e que, no final, a vitória pertence ao Senhor. E aqui quero te perguntar, você já percebeu como esse tema se conecta com os tempos atuais? Quando vemos tanta violência, tanta corrupção, tanta inversão de valores, não parece que estamos revivendo ecos daquela antiga transgressão? Assim como nos dias de Noé, vivemos em tempos de limites sendo cruzados. E a promessa é clara: o julgamento virá e a ordem será restaurada. O clímax dessa história é, portanto, também o clímax da nossa fé, a vitória final de Deus sobre toda força rebelde, seja no céu ou na terra. E assim chegamos ao fim desta jornada. Percorremos um caminho repleto de mistério, revelações e reflexões. Falamos sobre o livro de Enoque, sobre os vigilantes, sobre os nefilins, sobre o dilúvio e sobre o julgamento final. E o que tudo isso nos ensina? A queda dos anjos é, acima de tudo, uma lição sobre orgulho, transgressão e consequências. É um alerta de que não existe poder ou posição que nos torne imunes à justiça de Deus. Os anjos caíram porque cruzaram limites. E nós, se fizermos o mesmo, também colheremos os frutos amargos da desobediência. Mas também é uma lição de esperança, porque em meio ao caos, Deus preservou Noé. Em meio à corrupção, sempre há um remanescente fiel. E hoje esse chamado é para nós. Podemos escolher andar com Deus, viver com integridade, resistir às tentações de ultrapassar limites proibidos. Agora eu quero ouvir de você. O que você acha que os nefilins foram? Seres reais, gigantes de carne e osso, ou apenas um símbolo do caos humano e espiritual? Escreva sua opinião nos comentários. Esse é um tema que provoca debates e cada visão enriquece a discussão. E não esqueça, se esse vídeo trouxe valor para você, deixe o seu like, compartilhe com alguém que se interessa por mistérios bíblicos e se inscreva no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho e garante que você continue recebendo conteúdos como este, que unem investigação, história e fé. O mistério dos anjos caídos permanece. O debate continua, mas a verdade essencial é esta: o mal não triunfará para sempre.
O juízo virá e a vitória final já está assegurada em Cristo. Encerramos com essa frase para ficar no seu coração. O mistério permanece, mas a verdade continua nos chamando.